A Ilha do Mel fica na entrada da Baía de Paranaguá, a 4 quilômetros de Pontal do Paraná. A primeira referência sobre a ilha apareceu em um mapa do ano de 1666. E neste mapa antigo o nome já era Ilha do Mel. O nome pode ter vindo da produção de mel na ilha no passado ou do sobrenome de um dos mais antigos moradores. Para a defesa da entrada da Bahia e da cidade de Paranaguá contra possíveis invasões e navios piratas, os portugueses construíram um forte. Em 1769, foi inaugurada a fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres de Paranaguá. Mas o forte só era ocupado e rearmado em épocas de maior risco. Em 1826, foram levados mais canhões depois de ataques de corsários argentinos na região. E a fortaleza voltou a ser usada na Guerra dos Farrapos, que começou no Rio Grande do Sul em 1835. As embarcações farroupilhas que se aproximavam foram afastadas a tiros de canhão. Outro conflito foi com o navio inglês Cormoran, em 1850, que tinha apreendido 3 navios brasileiros suspeitos de fazer tráfico de escravos. O navio inglês foi atingido pelos canhões da fortaleza, mas conseguiu fugir. Na Revolução Federalista, que começou em 1893, o forte da ilha chegou a ser tomado temporariamente pelos rebeldes gaúchos. Na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, o local serviu de base para a defesa do litoral brasileiro. E na Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, o forte voltou a ser ocupado militarmente por 200 soldados. Mas no passado a Ilha do Mel teve poucos moradores. Com o tempo e a facilidade de acesso, as belas paisagens passaram a atrair mais visitantes e a ilha virou atração turística. Entre os locais mais procurados, além do forte, estão o Morro do Farol, a Gruta das Encantadas, a pequena vila de Nova Brasília e as várias praias. Hoje há cerca de 1.100 moradores na Ilha do Mel, segundo os dados do IBGE. Muita gente deixou a vida na cidade e foi para lá. No começo foi duro, assim, nós moramos 4 anos dentro de uma barraca. Eu, a esposa e 2 filhos. A gente abre mão de certos confortos, às vezes, que a gente está acostumado numa cidade. Eu era meio patricinha, então fui largando mão dos meus dourados, das minhas maquiagens, das coisas assim. A roupa que a gente usava, eu usava um short e uma sandália havaiana, né, um chinelo. Isso era a minha roupa, meu traje de gala, né, na ilha. E é um lugar muito seguro, é uma comunidade pequena, então a gente acaba meio um cuidando do outro, dos filhos dos outros, assim. As crianças têm acesso à escola todo dia, minhas filhas moravam aqui, também estudavam. A administração da Ilha do Mel é do estado do Paraná, que tem o dever de proteger a natureza. Por isso, hoje a visitação e a construção de casas é muito controlada e limitada. Também não há carro ou carroças, existem apenas trilhas estreitas para se caminhar. Cerca de 95% da ilha é protegida como uma reserva ecológica, que foi criada em 2008 e que é coordenada pelo IAP, o Instituto Ambiental do Paraná. Essa é a barca para a Ilha do Mel, essa é a barca para a Ilha do Mel. Praias encantadas, vou pela trilha. Essa é a barca para a Ilha do Mel, essa é a barca para a Ilha do Mel. Olá, amigos do canal. Depois do institucional da ilha, nós vamos falar um pouquinho segundo informação da internet. A Ilha do Mel é uma ilha brasileira situada na embocadura da Baía do Paranaguá, no estado do Paraná. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sua população em 2010 era de 1.094 pessoas residentes. A Ilha do Mel é um ponto turístico de muita importância no estado do Paraná. Muitas pessoas consideram que a ilha tem as melhores praias do estado. A ilha, fazendo parte do município de Paranaguá,
é administrada pelo Instituto Ambiental do Paraná e possui um restrito programa de manejo. Não é permitida atração animal ou motor na ilha. Existem muitas áreas onde não é permitida a presença de visitantes. A ilha possui 4 pontos turísticos de destaque. Ao norte, a Fortaleza, no centro, Nova Brasília e o Farol das Conchas, e o sul, Encantadas. A Ilha do Mel se localiza no Oceano Atlântico Sul e situa-se a 15 milhas do Porto de Paranaguá, tendo seu ponto mais próximo do continente a 4 quilômetros do Portal do Sul, município do Portal do Sul, no Paraná, litoral do estado do Paraná. A ilha possui 2.585 hectares de área composta por sistemas de restinga e floresta atlântica, protegida e destinada exclusivamente à preservação integral da flora e da fauna, de um total de 2.762 hectares, 35 km de perímetro. Sua estação ecológica, com 2.240 hectares, tem o objetivo de preservar o meio ambiente e é vetada a entrada. Na reserva natural, com 345 hectares, é admitida a existência de trilhas, desde que não afetem a paisagem. Já a zona de ocupação tem 120 hectares. Há 100 mil anos, o nível do mar estava aproximadamente 8 metros acima do atual. Nessa época, os morros da ilha formavam um arquipélago. De lá para cá, o mar recuou e avançou várias vezes. Essa sucessão de eventos formou a Ilha do Mel como ela é vista hoje, com formação de terraço, cordões litorâneos e dunas. A areia marrom que se observa nas praias do Farol e da Nova Brasília tem aproximadamente 5 mil anos e sua coloração se deve à presença de matéria orgânica. O ponto mais alto da Ilha do Mel localiza-se no Morro do Miguel, Morro Bento Alves, com 151 metros. Para nós entender um pouquinho mais dessa história, então, dos seus mais de 2.700 hectares, apenas 200 têm permissão de uso. O restante é uma reserva ecológica tombada pelo Patrimônio Histórico em 1975, administrada pelo IAP, pelo Instituto Ambiental do Paraná, desde 1982. O turista dispõe de pousadas e pequenos restaurantes. A ilha tem 5 vilarejos: Fortaleza, Nova Brasília, ou Brasília, Farol, Praia Grande e Encantadas. Não há ruas ou estradas, só trilha. A implantação de geradores de energia elétrica em 1988 deu início a atitudes que hoje se transformaram em preocupação pela preservação da ilha e sua principal atração, que é a natureza. Já em 15 de abril de 1982, a Ilha do Mel, por aforamento, foi transferida da União para o estado do Paraná. A Fortaleza, o Farol e a Rádio Farol permaneceram sob o domínio da União. Em 1985, chega a água tratada. E em 21 de setembro de 1988, foi criada a Estação Ecológica da Ilha do Mel. Também em 1988, chega a energia elétrica através de gerador a diesel, que funcionava das 7 horas da manhã às 2 horas da madrugada. E em 1998, um ano depois do gerador, através de um cabo submarino, a luz elétrica passou a ser fornecida do continente para a ilha, 24 horas por dia, seguindo também para a Ilha das Peças e para a Ilha de Superag. Tem um mapa que demonstra a ilha num livro. O livro é de toda a costa da província Santa Cruz, feito por João Teixeira Abernas em 1666 e que se encontra na mapoteca do Ministério das Relações Exteriores, onde a ilha já aparece com a denominação de Ilha do Mel. Praticamente desvendou o mistério sob o nome. Outro mapa, de Antônio Vieira dos Santos, publicado em 1850, quer dizer, quase 200 anos após, também já continha a Ilha do Mel com essa denominação. No século passado, a ilha também era conhecida como Ilha da Baleia, talvez pelo seu formato. São várias as hipóteses folclóricas,
algumas delas conhecidas para dar origem no nome. A extração de mel silvestre, anterior a 1950, quando os alimentos eram adoçados com mel ou com açúcar extraído da cana da própria ilha, devido à dificuldade de obter açúcar industrializado. A existência de uma família de origem alemã que habitava a região da Fortaleza e onde havia um engenho para a produção de farinha da mandioca. Farinha em alemão escreve-se mel com H após o E e um L no final. A cor da água do mar, vista do alto do Morro das Conchas ou do Farol, principalmente no início da Praia do Farol, nas paralelas, o formato da ilha, cuja parte oeste lembra mel saindo da boca, istmo, de um recipiente, parte sul, a lua de mel, que os escravos mais fortes desfrutavam com várias negras, onde os mesmos eram deixados por vários dias para a reprodução no século XIX. Antes da Segunda Guerra Mundial, a ilha era conhecida como a Ilha do Almirante Mel, que se dedicou à apicultura e cuja família lá frequentava. Marinheiros aposentados viviam na ilha e dedicaram-se à apicultura, produzindo uma quantidade tamanha que chegaram a exportar o produto até os anos 60. A água doce existente na ilha contém mercúrio. Em contato com a água salgada, isso causa uma coloração amarela, semelhante à cor dos favos de mel. Os índios carijós que viviam na região apreciavam muito o mel das abelhas, então a exploração apícola é antiga. A travessia da ilha para o continente é feita com segurança por barcos que saem do Portal do Sul. Aproximadamente 30 minutos ou de Paranaguá, 1 hora e 45 minutos. Existem linhas regulares diariamente entre as 8 e as 17 horas. Mas também pode ser fretadas embarcações em outros horários. Durante a temporada, os barcos partem a cada 30 minutos e fora da temporada a cada hora cheia. Existem 2 pontos de desembarque, Encantadas e Nova Brasília, a qual atende também a Praia Grande, Farol e Fortaleza. Existe também uma linha regular de barco entre Encantadas e Nova Brasília, que parte a cada hora. As principais atrações turísticas da ilha são o Farol das Conchas. Para modernizar a navegação comercial brasileira, o imperador Dom Pedro II ordenou em 1870 o início das obras, realizadas por uma empresa inglesa sob a supervisão do engenheiro Zósimo Barroso. Os materiais foram importados da Escócia, país que detinha na época a tecnologia mais avançada no ramo. Inaugurado em 1º de abril de 1872 e localizado no alto do Morro das Conchas, pode ser avistado de quase todos os pontos da Ilha do Mel. Já a Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres, o único monumento militar do século XVIII existente no Paraná, instalado nos contrafortes do Morro da Baleia, erguido com paredes de 1,5 metro de espessura, a fortaleza foi concluída em 23 de abril de 1769, no alto do Morro da Baleia. Junto à fortaleza estão canhões e trincheiras de pedra. É o chamado Labirinto dos Canhões. Há também um mirante com uma vista panorâmica. Chega-se até lá por trilha no morro. Já a Gruta das Encantadas, situada na parte sul da ilha, é o patrimônio natural mais importante da Ilha do Mel. O Morro da Gruta é formado por um tipo de rocha chamado migmatito. Dividido por um veio de rocha negra, o diabásio. A gruta se formou pela ação do mar sobre o diabásio, menos resistente que o migmatito. Para facilitar o acesso, foi construída uma passarela que leva até a sua entrada. E por último, mas não menos interessante e lindo, istmo. Localizado em Nova Brasília, o istmo ou passa-passa, como é conhecido pelos locais, é a parte mais estreita da Ilha do Mel e sofre um processo de erosão desde 1930.
Porém, atualmente a água já não atravessa mais de um lado para o outro, como acontecia até 1995. A largura hoje chega a 30 metros e somente nas grandes ressacas do mar a água chega a atravessar para o outro lado.